Hoje quero apresentar-vos uma plataforma incrível que está a revolucionar a análise financeira com inteligência artificial. Estou a falar do FinChat. Se procuras insights rápidos e detalhados sobre ações, dados de demonstrações financeiras e muitas outras coisas, fica comigo até ao final porque eu vou-te mostrar tudo o que a ferramenta mais poderosa do mercado pode fazer por ti. Vamos a isso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O FinChat é uma plataforma que utiliza a inteligência artificial para fornecer análises e insights financeiros de maneira intuitiva e rápida. Permite, por exemplo, que faças perguntas diretas sobre empresas listadas em bolsa e obtenhas respostas detalhadas em segundos. Então, vamos lá entrar na demonstração. E o primeiro que tens que fazer é criar uma conta, ou seja, vais a FinChat, crias um registro e estás pronto a explorar todas as funcionalidades desta ferramenta. E eu quero começar por mostrar-vos algo que é muito semelhante ao ChatGPT, mas puramente dedicado a investimentos e a dados financeiros das empresas, o Copilot. Aqui podem fazer qualquer pergunta relacionada com uma empresa ou negócio, seja ela pública ou privada, e recebem imediatamente uma resposta. Por exemplo, eu perguntei como é que a Costco fazia dinheiro e recebi logo um sumário do negócio, das fontes de receita, da lucratividade e das expectativas de crescimento. A resposta vem ainda com algumas sugestões para continuares o teu estudo da empresa, mas podes também simplesmente perguntar sobre empresas privadas, como eu depois fiz com o caso da Red Bull, e é devolvida novamente uma resposta assertiva. Este é sem dúvida um dos pontos altos do FinChat, mas na minha opinião não é o mais importante. No dashboard podes construir o teu portfólio, e eu aqui estou a mostrar-vos algo arbitrário, onde vocês adicionam as métricas financeiras que querem ver num sumário ou num resumo. Além disto, podem criar vários separadores ou vários portfólios à medida das vossas necessidades. As vantagens disto é que podem controlar o vosso portfólio rapidamente na página principal e, se andarem aqui para baixo, têm então o tal resumo das métricas do vosso portfólio, bem como a distribuição das vossas posições. Neste portfólio imaginário que eu criei, a margem EBITDA do mesmo é de 38% e o ROIC de 28%, mas vocês podem definir todas as métricas que quiserem, por exemplo, e eu vou adicionar aqui o crescimento anual composto da receita a 10 anos. Mais abaixo ainda temos também a composição do portfólio por indústria e por geografia, o que pode também ajudar no momento da diversificação. Outra funcionalidade que eu utilizo muito para encontrar empresas promissoras e oportunidades de investimento é o Screener. Aqui podes encontrar empresas de todo o mundo através de critérios como o ROIC, que é o que estás a ver na imagem, ou crescimentos da receita ou margens, ou inclusivamente países ou indústria. Por exemplo, eu posso adicionar como critério um mínimo da margem operativa de 20% e isso reduz-me as empresas que eu já estava à procura, entre elas as americanas, na indústria aeroespacial e de defesa, a 5 resultados apenas. É sem dúvida um screener muito poderoso. Mas vamos ao que interessa, falemos de empresas. Entrando no separador de análise, podemos procurar por qualquer empresa, seja ela americana, europeia ou chinesa, não interessa. Podem adicionar a empresa ao dashboard que vimos anteriormente, ou simplesmente anotar a vossa análise, e temos ali ainda um conjunto de botões que nos vão dar tudo o que precisamos de saber antes de investir numa empresa. Nesta página principal temos um resumo de algumas métricas financeiras, de crescimento, de avaliação ou de performance, e temos também um gráfico sobre o lado direito que podemos expandir para ver o comportamento do preço. O gráfico é particularmente interessante porque tem detalhes que tu não encontras facilmente em mais lado nenhum. Podes ver a evolução do preço em percentagem, e isto é relativamente comum, mas podes também ver os drawdowns, isto é, a quantidade ou intensidade das quedas do valor de uma ação da Microsoft. Por exemplo, podes ver que desde 2008 a ação não caiu mais de 20% muitas vezes, porque normalmente tem retrocessos até aos 10%, com raras exceções como foram 2009 e 2023, onde esse drawdown superou os 30%. Outra capacidade curiosa é perceber o retorno do que seriam $10 mil de investimento desde 1990 se tivessem sido aplicados nesta empresa hoje, 35 anos depois,
valeriam mais de 10 milhões de dólares, um crescimento anual de 15%. Ressalva feita também que foi apenas nos últimos 7 anos, desses 35, que realmente o retorno disparou. Ali no canto superior direito temos também a possibilidade de ouvir diretamente a conferência de imprensa que as empresas fazem para anunciar os resultados trimestrais e nos quais respondem a perguntas. Portanto, podemos ouvir ou ler. O FinChat disponibiliza ambos, se clicares no botão Investor Relations. Como bónus, também tens acesso aos slides das apresentações financeiras. No botão de Finanças podes encontrar um registro até 10 anos de todos os dados financeiros da empresa. Podes ainda ter acesso ao que são as estimativas para os próximos anos, ao estender o intervalo de tempo. E algo que eu acho muito porreiro é a capacidade de conseguires ver a percentagem que cada registro representa da receita, selecionando ali o Common Size. E eu digo porreiro porque consegues desde logo estabelecer um perfil da evolução das margens desta empresa. Bom, mas voltando então aos dados, tu tens tudo o que poderias esperar de uma folha de lucros e perdas com ainda o EBITDA e a taxa de imposto. Se selecionares um ou vários registros, este é imediatamente apresentado como um gráfico e tens acesso ao tal crescimento anual composto, neste caso desde 2015. O separador do balanço é mais do mesmo, tens os dados todos dos ativos, dos passivos e dos capitais próprios da empresa, e nos cash flows é igual. Esta ferramenta calcula o free cash flow por ti e ainda te mostram as estimativas para os próximos anos. Por exemplo, podes ver que a receita e os fluxos de caixa livres da Microsoft cresceram à mesma velocidade anualmente. E como se isto tudo não bastasse, o FinChat ainda te deixa ver a decomposição da receita por geografia ou segmento da empresa, bem como a evolução dos subscritores ou os KPIs mais importantes. Isto são registros difíceis de encontrar noutras ferramentas disponíveis online e que muitas vezes obrigam a que tenhas que manualmente ler os relatórios anuais para obter estes valores. Outra coisa que também ajuda muito no momento de avaliar uma empresa, pelo menos numa avaliação relativa, são os múltiplos. No botão dos rácios encontras todos os múltiplos que conheces, desde os múltiplos como o preço-benefício, a rentabilidade do dividendo, o preço dos fluxos de caixa ou o price to book, bem como a evolução anual dos mesmos. E estamos a falar não só na categoria de múltiplos sobre os dados atuais da empresa, mas também sobre, por exemplo, as estimativas para os próximos 12 meses, bem como todas as margens, métricas de performance como o ROIC ou o ROE e métricas de alavancagem, entre outras. Selecionando, por exemplo, o preço-benefício, podemos ver no gráfico a evolução do mesmo, a sua mediana histórica, bem como a média, o mínimo e o máximo. Esta representação gráfica é extremamente útil para rapidamente perceber o sentimento do mercado face à empresa em questão e podes também testar aqui isto com outros múltiplos. E esta é uma das razões pela qual o FinChat é precisamente a minha ferramenta favorita no momento de analisar uma empresa, porque aqui não te falta absolutamente nada. Passando para o botão das estimativas, vemos mais uma funcionalidade diferenciadora. Podes ver as estimativas dos analistas para a receita, para o EBITDA, para os lucros por ação, para os fluxos de caixa e até os preços-alvos definidos pelos mesmos. No separador da propriedade, consegues ter uma ideia se os insiders estão a vender ou comprar ações da empresa, mas também como é que as ações estão distribuídas entre os grandes fundos de investimento. No separador da indústria, podes comparar a empresa com outras da mesma indústria, nas métricas que tu quiseres, para ter uma ideia das vantagens competitivas ou como é que o mercado avalia empresas semelhantes. No separador de dividendos para empresas que os pagam, mostra-te o registro histórico do mesmo, o que pode ajudar rapidamente a perceber se é uma empresa consistente nos pagamentos ou se vai cortando o mesmo com alguma frequência. E, por fim, nos filings tens acesso a toda a informação dos documentos dos relatórios anuais enviados ao SEC, bem como apresentações e notícias sobre a empresa. Mas o mais importante para ti, se já tens alguma experiência a projetar a valorização de uma empresa, é a secção de modeling. Aqui o FinChat ajuda-te a criar um modelo de avaliação baseado em atributos como o Market Risk Premium, o custo da dívida ou o método da projeção como a perpetuidade ou um múltiplo de saída. O resultado é um valor que demonstra potencial de valorização ou de perda, dependendo obviamente dos critérios que vimos. Assim que, se não percebes o que estás a modificar ou a personalizar, este valor vai ser apenas lixo. Muito cuidado então com tomar estes resultados à risca. Dito isto,
isto, existem ainda mais umas poucas funcionalidades que são interessantes e pouco conhecidas. Por exemplo, podes comparar várias empresas graficamente, como eu fiz, neste caso, entre a Monster e a Celsius para a margem operativa. Tens ainda acesso ao calendário da publicação de resultados, que podes descarregar ou simplesmente consultar. Podes também analisar diferentes ETFs quanto à sua performance, carteira ou diversificação, e podes também encontrar não só o portfólio de grandes investidores, como Warren Buffett, como também os movimentos atualizados que vão fazendo aos mesmos, bem como a evolução de uma determinada empresa dentro da carteira desse investidor. Existem à escolha uma série de super investidores bem conhecidos para que possas fazer essa análise mais minuciosamente, e para quem gosta de ler, também tem uma secção dedicada às cartas que os grandes fundos de investimento partilham com os seus membros, muito interessante para quem segue de perto esta temática. Por fim, tens uma página onde podes consultar todas as fórmulas financeiras que o FinChat usa para tirar as tuas dúvidas, por exemplo, de como calcular uma ou outra métrica, mas também uma lista de ações pré-definidas para retirar potenciais ideias de investimento. Fechar esta parte do episódio com um bónus escondido, para quem gosta de avaliar empresas em modo difícil, é usar um botão onde esconde as métricas associadas ao preço de uma empresa e assim conseguir fazer uma análise mais imparcial. Bom, mas então, se o FinChat é assim uma ferramenta tão poderosa, quanto é que isto vale por mês? Na prática, nada. A versão gratuita limita alguma das funcionalidades, é verdade, mas podes tirar partido de muita informação gratuitamente. Tens ainda a possibilidade de experimentar 2 semanas a versão Plus, que eu te mostrei neste vídeo e que pessoalmente uso com regularidade. Com a vantagem de que, se usares o link na descrição deste vídeo, tens um desconto de 15% na subscrição anual. Obviamente que este episódio não tem nenhum patrocínio, eu não sou pago pela FinChat para fazer promoção, eu só recomendo plataformas que uso com regularidade e que me parecem acrescentar valor enquanto investidor. Portanto, dá uma vista de olhos e, se estiveres interessado, tens então o link na descrição com um desconto que não encontras no outro lado. Os mercados ocidentais sofreram muito esta semana, sobretudo os índices americanos, com o Nasdaq a perder 2,5%, mas a contraparte asiática até que apresentou uma performance positiva. A justificação parece estar ligada ao deteriorar nos indicadores de consumo na economia americana, como o índice de consumo da Universidade de Michigan. O BCE vai ser mais criterioso na altura de emprestar dinheiro. A regra agora exige que a contraparte apresente ativos de maior qualidade, já que até aqui poucos tinham sequer ratings de múltiplas agências. Dentro de 18 meses, a qualidade dos ativos colaterais será julgada pela segunda melhor classificação, o que vai colocar maior pressão nos bancos que precisam de liquidez e têm ainda ativos tóxicos ou de pouca qualidade. Virando atenções para Trump, a tática parece ser disparar primeiro e negociar depois. O presidente norte-americano parece estar disposto a renegociar um acordo comercial com a China depois de ter subido as tarifas em 10% no início deste mês. Esta notícia vem já depois da confirmação que vai manter as tarifas de 25% no aço e aumentar as de alumínio, parecendo assim que está a começar um novo jogo de sedução comercial que só pode ser positivo para todas as partes envolvidas. Veremos como se desenrola a situação, mas o certo é que, caso não se chegue a bom porto, o potencial inflacionista nos Estados Unidos tornar-se-á muito mais perigoso. Tenham também em atenção porque terça-feira, dia 25, é o último dia para validarem as vossas faturas no portal e-Faturas para depois serem consideradas no pagamento de imposto. Quanto mais despesas apresentarem, mais deduzem à coleta e, idealmente, menos imposto terão de pagar. Está também muito próxima a internacionalização do MBWay. É já no próximo mês que clientes de Espanha, Itália e Portugal vão passar a conseguir transferir dinheiro por MBWay, um passo importante, especialmente para quem tem negócios ou familiares nestes países. Parece também que a quantidade de notas falsas apreendidas superou os valores de 2019. É verdade, no entanto, que os valores estão mais ou menos em linha com os últimos 25 anos. Agora, o curioso é perceber que em momentos de crise, como foram os anos 2008 e 2014, o valor apreendido dispara, o que significa que as notas falsas em circulação também dispararam. Convém estar atento a este ano para perceber se este crescimento desde 2020 é um regresso à média ou vai continuar a subir, sintoma então de tempos complicados. No que respeita ao portfólio, vimos 2 subidas de dividendos, uma por parte do REIT Realty Income e outra da Texas Roadhouse, em valores de 1% e 11% respectivamente. No que toca à performance, o portfólio fechou a semana nos 58% de valorização,
tendo conseguido $67 em dividendos. Foi também uma semana onde eu aproveitei para reforçar a minha posição na United Health, tornando-se numa das maiores posições do meu portfólio. O mercado parece ter dado uma rara oportunidade na sexta-feira com uma notícia de investigação criminal à empresa que ainda ninguém conseguiu confirmar e que foi inclusivamente desmentida pela própria empresa. Portanto, à falta de evidência tangível, e dado que se trata de uma empresa de enorme qualidade, pelo menos na minha opinião, esta compra deixa-me bastante tranquilo. E é tudo por hoje. Já sabes que podes deixar um like se retirares valor do episódio, podes juntar-te a nós no Patreon, onde encontras uma comunidade fantástica, análises exclusivas, sorteios de livros e muitas outras coisas, e podes também ajudar o canal a crescer e a alcançar mais pessoas ao seguir-me no Instagram, que também não te custa nada. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Técnico licenciado, 62 anos, recebeu 120 mil euros de indenização à saída da CP. Inspetor-chefe de condução, 64 anos, 100 mil euros. Técnico licenciado, 64 anos, 100 mil euros. Inspetor de tração, 62 anos, 90 mil euros. Inspetor-chefe de serviço, 62 anos, 88.500 euros. Só somando estes casos já temos o correspondente à indenização de Alexandra Reis na TAP. Mas estes são apenas 5 de 400 casos, só entre 2010 e 2014, só numa das 147 empresas públicas do país. Só na CP, em 5 anos, contabilizaram-se mais de 20 milhões de euros em indenizações, 40 vezes mais do que foi atribuído a Alexandra Reis, a maioria das quais a pessoa já em fim de carreira. Em alguns casos, é verdade, estas indenizações cumpriram o seu objetivo de reduzir custos. Mas como todos sabemos, em muitos casos não foi assim. Em muitos casos estamos a falar de pessoas prestes a entrar na reforma, que sairiam na mesma e que aproveitaram um programa de rescisões para saírem com um pé de meia adicional à custa dos contribuintes que mais nenhum trabalhador tem direito. Noutros casos, são só pessoas que encontraram um emprego melhor fora da CP, muitas delas competentes, aliás, uma delas tão competente que chegou a secretária de Estado. Mas a CP, em vez de gastar dinheiro a tentar manter essas pessoas competentes nos quadros, como faria qualquer empresa privada, ainda pagou um bónus, um prémio, para que pudessem sair. Pior, em alguns casos, as pessoas saem, recebem o bónus de saída e voltam a ser contratadas como consultores porque não há quem as substitua. No caso da TAP e da CP, ficamos a conhecer estes casos porque se tornaram mediáticos. Mas a pergunta que fica é: quantos casos destes haverá escondidos em empresas para as quais não estamos a olhar? Em empresas públicas, longe da atenção mediática, mas demasiado perto das nossas carteiras. Quantos milhões de desperdício encontraríamos se investigássemos todos estes bónus que foram atribuídos nas empresas públicas nas últimas décadas?